Olá, amigos. Nós estamos aqui seguindo a nossa transmissão ao vivo. Recebemos hoje um médico muito importante para nos falar de um assunto que interessa a todos, né? Nós vamos falar de depressão, ansiedade, bipolaridade, assuntos que cada vez mais fazem parte do cotidiano de todos nós brasileiros e de muita gente pelo mundo, não é, doutor? Estamos aqui do lado do psiquiatra Fernando Portela. Ele vai trazer para a gente informações preciosas nesse mês, que é um mês de enfrentamento da psicofobia. Vocês sabem o que é psicofobia? É um assunto assim que faz com que muita gente sofra, porque é um preconceito contra o paciente, né? Contra a pessoa que sofre do transtorno mental. Doutor, nós estamos conseguindo vencer esses preconceitos? Cada vez mais a sociedade está consciente de que é preciso aceitar, acolher, ouvir, entender o outro? Sim, nós estamos cada vez mais vencendo esse preconceito, graças à informação como essa aqui, que está acontecendo agora nesse momento, né? À medida que as pessoas começam a entender e a conhecer o problema dos transtornos mentais e da pessoa, né, elas começam, então, a se identificar com muitas coisas. Por, afinal de contas, aqui no nosso país, por exemplo, as pessoas que têm alguma forma de transtorno mental, é muito comum você encontrar na família mesmo. Eu acredito, inclusive, que as pessoas aqui têm na sua família sempre alguma pessoa com algum tipo de transtorno, seja leve, moderado ou até grave. Portanto, e essas pessoas, nós estamos numa época no país, uma época da cidadania, essas pessoas são cidadãs, entendeu? Então, o preconceito contra os portadores da doença mental, né, é uma das coisas mais graves, porque negam a essa pessoa a sua cidadania, né? Negam a essas pessoas o direito que ela tem de participar da sociedade, né? Pese algum tipo de diferença, né? E até mesmo o direito dessa pessoa a buscar ajuda, a buscar tratamento, né? Ora, por quê? Por que isso? Porque o preconceito leva essas pessoas a se isolarem. Não somente exclui as pessoas, como leva também à autoexclusão, que é uma coisa muito grave nesses indivíduos, né? Ora, um país que tem mais de 20 milhões de pessoas com transtornos mentais, entendeu? Com alguma forma de transtornos mentais visível, né, não pode mais continuar com esse tipo de discriminação desse contingente de nossos semelhantes aqui brasileiros. O senhor está falando que é uma população, assim, o número de pessoas que hoje sofrem com transtornos mentais é muito expressivo, né? É uma realidade, o senhor diz que é uma realidade, ele diz aqui que é uma realidade do ser humano. Eu vou trazer aqui a imagem que causou muita polêmica na internet, de uma menina britânica de 22 anos, que teve a coragem de publicar uma imagem dela de Facebook, aquela imagem idealizada, o verdadeiro carão, né, que a gente chama, e uma imagem dela na síndrome, né, no momento em que ela estava com pânico. O que o senhor vê nessa imagem? Quais as características do pânico e a importância, a ousadia que essa moça teve de dizer: eu tenho síndrome do pânico, nessa hora eu não estou glamurosa, eu não estou bonita, mas essa é a minha verdade. O que você vê aí na face, né, desta pessoa logo após o ataque, né, de pânico, né, é uma face que mostra, expressa um sofrimento, né, que chega inclusive a uma depressão. É um sofrimento misturado a uma sensação de desespero, uma sensação de solidão, de desamparo. Então, a ponto dessa pessoa reconhecer e pedir ajuda. E a única ajuda que ela pode conseguir aí é justamente declarando o que ela está passando e mostrando a todo mundo, o drama que é essa situação. Claro que, neste caso, ela certamente está tendo já ajuda, né, buscando ajuda para passar essa fase, mas a solidariedade vai ajudar muito nesse caso, ajuda demais essas pessoas a incentivá-las, a mostrar a ela que isso aí não é fatal, que ela vai superar, que há tratamento disponível, tratamento eficazes e que ela sairá disto, né? Depois de algum tempo,
vai saindo aos poucos, as crises vão diminuindo, vão ficando cada vez mais espaçadas, até que finalmente ela vai estar bem. Eu queria perguntar para o senhor, eu acredito que seja a dúvida de muita gente que está assistindo, o que é o pânico, né? O que é a síndrome do pânico? Que muita gente ainda tem preconceito e acha, é frescura, tá com medinho, pobre não tem, eu já ouvi várias vezes isso é coisa de rico, pobre não tem síndrome do pânico. Na verdade, muita gente mascara o transtorno, né? Ele está presente em todas as classes sociais e o que acontece com a pessoa que tem pânico? Olha, o transtorno mental não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe época, não escolhe gênero, não escolhe religião, nada. Todo mundo é igual. Todo mundo tem o mesmo genoma e todo mundo tem as mesmas predisposições e transtornos mentais. Isso é um fato. O síndrome do pânico, ou doença do pânico, ou transtorno do pânico, é um ataque violento, súbito, inesperado de ansiedade. Mas uma ansiedade tão intensa que leva ao sujeito a um estado, a experimentar um profundo horror, não há outra palavra sobre isso. Uma sensação de morte iminente ou de que alguma coisa muito grave está acontecendo com ele. E isso aí, o cérebro desse indivíduo se inunda de neurotransmissores que excitam e provocam exatamente aquelas partes responsáveis pelo medo, pelo horror e pelo pânico. Então o indivíduo de súbito é presa dessa sensação tão grande que os franceses chamavam antigamente de la petite meurtre, uma pequena morte, uma experiência que, na minha opinião, é pior que a morte, porque o sujeito que vai morrer, o que morreu, ele não sabe que morreu, ele não sabe, não passa por nada disso, né? Mas o sujeito está passando por uma crise de pânico, ele está sofrendo um drama que somente quem passou por isso, somente quem experimentou isso, que sabe exatamente o que isso significa. Felizmente, o ataque não é letal, ele leva 10, às vezes até 20 minutos e passa. Mas quando passa, ele deixa seus efeitos devastadores. É como um furacão que passa por uma cidade, destrói tudo e de repente você vê aquela coisa, aquele cenário terrível, né? Então vocês podem imaginar o drama que essas pessoas estão passando. E como quem está perto pode ajudar? Porque às vezes a pessoa que está perto ela não sabe o que fazer para acolher e acaba também às vezes pressionando, dizendo não, você não precisa sentir isso não é assim, diminuindo, minimizando o drama de quem passou por algo tão devastador. Porque só quem está na pele para saber, no caso do transtorno mental, a extensão, né, psicológica, a extensão física também, do drama pelo qual a pessoa está passando. Como ajudar? Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque existe aqui ainda uma ideia muito falsa, muito errada, de que você precisa ter força de vontade. Olha, quem tem o indivíduo com transtorno mental é a pessoa que mais tem força de vontade no mundo, mais que qualquer um de nós aqui. Porque ninguém tentou contra as pessoas com as forças titânicas para vencer, por exemplo, um síndrome do pânico. Então, é altamente destrutivo, sabe, dizer isso a uma pessoa, porque ninguém mais que ela tem força de vontade, entendeu? Isso não tem nada a ver com vontade. Força de vontade é uma ilusão, é um mito que existe, um mito cultural, né? Ora, a pessoa que está junto da pessoa que está sofrendo esse tipo de coisa, ela pode ajudar e muito. A solidariedade, o simples fato de estar perto, de ser empático com a pessoa, da pessoa sentir que ela está ali apoiando ela, está ali do lado, compreendeu? Isso é muito importante. A solidariedade, o amor, o carinho, a compreensão, né? Então, é o que se pode fazer de imediato assim. Agora, há medicação que pode cortar o ataque de pânico, até mesmo quando a pessoa começa, porque quando ele está chegando, ele dá alguns sinais que está entrando. Então a pessoa pode minimizar isso aí, pode abreviar e pode seguir um tratamento que com o tempo vai eliminar, vai aos poucos esgotando, amortecendo até desaparecer. Entendeu? Lembrando aqui a Samanta, nosso anjo da guarda dos bastidores, pediu para a gente lembrar que estamos num vivo aqui conversando com o Dr. Fernando Portela sobre psicofobia. Vamos ajudar a diminuir o preconceito, né? A psicofobia é o preconceito
contra pessoas que sofram de transtornos mentais. Transtornos mentais que hoje não são exceção, são quase regra na nossa sociedade, tamanho número de pessoas que sofrem de depressão, que sofrem de ansiedade. Nós temos aqui algumas pessoas que já estão escrevendo para a gente. Uma delas fala que ainda existe gente com preconceito. Eu sofro de depressão e pânico, faço tratamento. Já ouvi isso, pobre não tem depressão. Quem falou isso foi a Leila. Leila, um abraço para você. A gente escuta muita besteira, mas nós estamos aqui justamente para trabalhar e mostrar para as pessoas que existe muito mito, existe muito preconceito em torno das doenças mentais, só precisam de um tratamento adequado, como qualquer outro problema de saúde do ser humano. Tânia Bezerra fala, pois é, tenho depressão desde criança, mas mesmo em casa me chamam de doida. Ultimamente não tenho mais vontade de fazer nada. É o peso no mundo nos ombros e ninguém disposto a ajudar. Tânia, quais as palavras que o senhor tem para ela, doutor? Bom, Tânia, o que você está passando é o que milhões de pessoas nesse momento estão passando também, como você. A falta da compreensão, a falta de entender da sua situação, de como ela imobiliza você, de como ela tira a sua capacidade de iniciativa, etc. Né? Infelizmente, a gente nem sempre tem um ambiente, um entorno, né, solidário e compreensivo com os nossos problemas. Não? Então, confie no seu tratamento, tá? Procure se reerguer, não ceda, procure não ceder a esse tipo de pressão que só piora, entendeu? Tira seu incentivo, né, a prosseguir o tratamento. O tratamento leva algum tempo, é muito importante você saber disso, né? Ele vai levar algum tempo para você regulamentar tudo isso aí, viu? Mas, infelizmente, essa é a situação que a gente está falando aqui. Essa é a psicofobia. Você é vítima, além da depressão, você é vítima de psicofobia, né? Mas procure manter-se, tá, dentro da sua fortaleza, compreendeu? Você é um ser humano, você é uma pessoa humana, é uma cidadã, compreendeu? Então você tem seus direitos e, sobretudo, a sua alma, o seu espírito, a sua vontade de prosseguir, a sua vontade de superar, né, essa coisa. Então pense sempre na superação, nisso aí, entendeu? Projete sempre um horizonte tranquilo para você, um horizonte que você se veja tranquilo, fazendo suas coisas, levando adiante os seus projetos. E procure não dar ouvidos, procurar, sempre que possível, minimizar esse tipo de efeito depressivo que contribui mais ainda com o seu estado dessa falta de compreensão. Procure fazer as pessoas entenderem isso aí e ler mais sobre psicofobia e assistir essa entrevista também. Sim. E a gente sabe que muitos artistas, escritores, pessoas importantes da história da humanidade, em algum momento da vida ou em vários momentos da vida, sofreram transtornos mentais, que são muitas vezes características dos melhores pessoas, das mais sensíveis, das mais talentosas, das mais inteligentes, que têm dificuldade de lidar com algumas questões da nossa sociedade que está adoecida. Às vezes é a sociedade que está adoecida e não a pessoa, né, doutor? Temos muitas pessoas aqui dizendo que há muita incompreensão quando se fala de transtorno mental no ambiente de trabalho, que às vezes a pessoa tem alguma doença que acometa outra parte do corpo e ela é muito mais compreendida, né, quando diz que está sofrendo um problema do coração, diabetes, e se a pessoa diz eu sofro ansiedade, ela é vítima de preconceito, né? Uma ansiedade que às vezes vem da própria competitividade e dos próprios ambientes de trabalho cada vez mais complicados de se conviver, doutor. Como é que se enfrenta uma depressão, uma ansiedade no ambiente de trabalho? É muito difícil, porque o ambiente de trabalho, ele é, como você falou, ele é muito competitivo, né? E também se exige muito do indivíduo prazos, produtividade, etc. O indivíduo que está padecendo muitas vezes de uma depressão, por exemplo, né, ele não está em condições, né, de usar todo o seu potencial cerebral, porque esse é um dos efeitos do transtorno mental. Ele drena muito da energia mental da pessoa. Entendeu? Ele às vezes tira do indivíduo algumas capacidades, porque o transtorno mental ele invade o cérebro do indivíduo, entendeu? E o sujeito, que é mais importante, o camarada sabe disso, ele sente o efeito.
É disso aí. A perda da capacidade dele produzir o quanto ele acha que poderia produzir, a perda da capacidade dele de se divertir com a sua família, ou ele mesmo fazer as coisas que ele antes gostava de fazer, de seu lazer, seus hobbies, etc. Né? Então, de fato, esse é um problema sério. Por isso, o tratamento hoje em dia, o tratamento avança muito no sentido de permitir a essas pessoas que ela possa se recuperar, né? Ao menos de início, logo mais inicialmente, a sua capacidade física e a sua capacidade de lidar com as coisas. Né? Então, geralmente é isso que acontece no tratamento hoje em dia da depressão. O indivíduo, primeiro, ele recupera a sua disposição física, ele vai recuperando a sua produtividade e, aos poucos, um pouco mais lentamente, a coisa mais importante que é o seu tônus afetivo, o seu humor, a sua capacidade, né, de compartilhar sentimentos, a sua capacidade de se divertir, de ter prazer, a sua capacidade de empatia, etc. Temos aqui uma outra pergunta que eu achei muito importante. Meu ex-marido sofre de problemas psicológicos, ele tem esquizofrenia. Tem algum risco do meu filho entrar em contato com ele? Olha, a esquizofrenia é um transtorno, né? Também não muito raro, é comum, entendeu? Agora, via de regra, o indivíduo que está bem acompanhado, ele não oferece perigo, compreendeu? Ele não oferece perigo. Então, há mães, inclusive, esquizofrênicas, que criam seus filhos, aquela coisa toda. E claro que quando a pessoa está num surto, ele não é responsável pelas suas ações. Não é, entendeu? Vocês precisam entender como é que é a mente de uma pessoa quando está durante um surto esquizofrênico. Ela é invadida por outras coisas que não ela, entendeu? Então ela age de acordo com aqueles delírios, com aquelas alucinações, com aquelas vozes, aquela coisa toda. Então ela se torna uma presa, uma vítima dos seus próprios delírios e alucinações. Quando isso é controlado, ela retoma a sua capacidade de saber o que está acontecendo, aquela coisa toda. Então, se o seu marido ele está se tratando, se ele está controlado, se ele não tem histórico prévio de agressões em função da própria doença, entendeu? Então não há problema assim de você permitir o convívio, né, do pai e filho. Convívio desse que deve ser muito bom e positivo para o próprio ser humano, para a pessoa que é portadora da questão do distúrbio. Isso é muito comum, muito comum. Filhos que foram criados com mães ou pais esquizofrênicos. Entendeu? Procure se informar dele. Então você vai encontrar sempre. Ao seu redor você vai ter sempre um exemplo. Aí, entendeu? E qual a importância de não isolar a pessoa que está em crise, né, doutor? Vamos falar um pouco sobre a importância do lazer, dos amigos estarem perto, da família, porque antigamente a loucura, né, se chamava de loucura, né, as pessoas eram logo estigmatizadas. Quem não estava dentro do padrão estabelecido pela sociedade era estigmatizado e isolado. Cada vez mais a ciência, cada vez mais os estudos científicos mostram que é o contrário, né? Nós temos que acolher, tratar, cuidar, porque todos nós um dia na vida já tivemos algum episódio. Eu mesmo sou uma pessoa que sofre de ansiedade e consegui, através de terapia, controlar a minha ansiedade. Já tive o início de síndrome do pânico, então eu sei do que eu estou falando, é muito doloroso. Quem está aí do outro lado e vive isso, é minha completa solidariedade, porque não é brincadeira, não é fácil, mas é possível estar aqui hoje, mudando e falando sobre o tema, ajudando outras pessoas. Então, qual a importância de estar junto dessas pessoas? E quem tem os sintomas, o que deve fazer? Deve procurar um psiquiatra? Ainda há preconceito, as pessoas têm vergonha de procurar um psiquiatra? Isso também faz parte da psicofobia, né? É o preconceito com a psiquiatria. Olha, o objetivo essencial de todo o tratamento do transtorno mental é devolver ao indivíduo a sua liberdade, a sua capacidade cidadã, a sua capacidade de compartilhar com os outros, a sua capacidade de tomar decisões coletivas, de participar, etc. Portanto, a socialização ou ressocialização dessas pessoas é de fundamental importância para o prosseguimento do seu tratamento. Hoje em dia o tratamento não é somente medicamentoso, não.
ele também requer alguns cuidados. Por exemplo, um indivíduo está em um surto ou em tentativa de suicídio, ele pode ir para um hospital por 1 ou 2 dias até receber a medicação necessária, depois ele ir para casa e ter também o convívio e pessoas ao seu redor. A socialização é um fator importante do ser humano. Embora alguns transtornos mentais, a própria pessoa se recolha. Por exemplo, o autismo, a esquizofrenia, o indivíduo pode se recolher em casa, não querer conversa com ninguém. Aliás, é um dos sintomas da esquizofrenia, são sérios da esquizofrenia, né? Então, hoje em dia, toda tentativa de fazer, porque nós somos indivíduos sociais. O nosso cérebro, nós só temos uma linguagem, nós só temos consciência, nós só temos inteligência, raciocínio, porque isso são fatos sociais. Nós adquirimos isso pelo convívio social. Há um impulso interno em nossas personalidades, em nossa genética, entendeu? Em nosso ser, para a socialização. Então, a socialização é um fator essencial na recuperação dessas pessoas. Nós temos aqui várias pessoas parabenizando pelo programa. Estou muito feliz aqui com o retorno que nós estamos recebendo da nossa anjo da guarda, da Samanta. E, enfim, parabenizando e dizendo que passam por essas questões. Nós estamos aqui com o Dr. Fernando Portela, ele está falando sobre psicofobia, que é uma palavra que é nova para muita gente, mas que os sintomas são antigos. Esse sintoma, sim, é perigoso, é o sintoma do preconceito. Preconceito contra pessoas que sofrem de transtornos mentais. Nós estamos aqui, uma das nossas internautas falando que troca de humor como troca de roupa, que ela tem um humor muito instável. Como ela faz para se tratar? Qual é o caminho para estabilizar esse humor, doutor? Olha, a primeira coisa aí, evidentemente, é procurar um psiquiatra, né? Por quê? Para ver exatamente o que é que você tem. Porque você precisa entender o que está acontecendo com você, porque essa é a primeira fase. A primeira coisa é entenda o que você tem. Tá? Com a sua inteligência, né? Com o seu raciocínio, a sua capacidade de autopreservação, você já vai tomar as primeiras iniciativas, até mesmo sem perceber, né? Do que, como primeira coisa, primeira providência é isso. Ou seja, entenda o que você tem e já é o primeiro e importante passo para o seu tratamento. Agora, se você oscila de humor, você pode ser várias coisas. Você pode ter, por exemplo, uma oscilação do humor, ser uma hipertímica, por exemplo, né? Você pode ter um transtorno afetivo, já o bipolar. Isso só não pode ser dito assim, aqui, sem ver você, sem conversar com você, sem conhecer a sua história detalhada, etc. Então, você deve, né, procurar um psiquiatra, conversar com ele e esclarecer o que tem. Desse encontro, você saberá o que você tem, né, o que deve fazer para melhorar isso aí e como fazer. Entendeu? Então, isso não é problema. Você terá sempre a ajuda que você necessitar, inclusive próximo a você. Ela diz que é muito agressiva e muito sentimental, se isso faz parte de um quadro de bipolaridade. Não, mas faz parte de uma pessoa sensível, uma pessoa muito sensível. Às vezes você pode ser ciumenta, às vezes você pode ser... Tem vários outros detalhes ligados à sua personalidade. Pode ser que seja um fator ligado à sua personalidade. Pode ser também que seja um fator ligado a um transtorno, mas isso aí não é transtorno. Quer dizer, você falar somente isso não caracteriza um transtorno. É possível, talvez, até que você tenha outras coisas mais sérias, que talvez até você não valorize muito, que faça parte de um transtorno ou não. Ou pode ser uma característica da sua personalidade, da forma como você reage ao mundo. Tá? Você pode ter, quem sabe, talvez uma pessoa insegura, talvez uma pessoa que tenha passado por algumas dificuldades. Quer dizer, existem muitas coisas que somente uma boa conversa com a pessoa que saiba lhe escutar, que saiba exatamente entender o que está se passando com você, vai esclarecer você. Viu? No outro polo está a inação, né? A falta de ação, a falta de movimento. O que acontece com a mente do deprimido? Que ele perde a cor da vida, né? Às vezes as pessoas falam assim, a minha vida, não vejo mais o céu azul, eu vejo só preto e branco. O que acontece com o cérebro do deprimido e por como ajudá-lo e não forçá-lo, dizer assim, levanta daí, você precisa de força. Na verdade, isso pode ser o contrário, né? Pode aumentar o grau de tortura desse ser humano. O que está acontecendo na mente de alguém que sofre de depressão? Olha, a depressão é um transtorno tão sério, que
todos nós teremos algum sintoma depressivo em algum momento em nossas vidas. Para você ter ideia, a Santa Idelgardes de Bingen, no século XIII, que era uma profetisa, até o Papa na época visitava ela escrevia muito sobre ervas e sobre cura pela música também. Ela foi a criadora da musicoterapia. Num dos seus livros, chamado Civias Dei, a Santa Idelgardes diz uma coisa muito interessante. Ela diz que o pecado original, o fluido melancólico, como antigamente se chamava depressão, foi instilado no homem, durante a formação do homem, pela serpente do paraíso, aquela coisa toda. Né? Isso para mostrar, na linguagem medieval, naquela linguagem mística da época, né, que o fluido melancólico está misturado ao barro adâmico, ou seja, está inserido na própria natureza humana. Então você pode ter ideia do que, quanto a depressão é uma coisa que até hoje não entendemos muito bem, tamanha a sua amplitude na existência do ser humano. Né? Então, basta dizer a você que praticamente todo o Antigo Testamento é um tratado sobre como tratar a depressão. O livro de Jó, o Samuel com aquela depressão bipolar dele profunda, que Davi tenta em vão curar ele com música. Né? Então você está vendo ali a depressão o tempo todo atrapalhando lá os ritos ali, a situação toda dessas pessoas. Né? Ora, a depressão é um estado que eu considero um estado que ele afeta não somente a mente, mas também o orgânico do indivíduo. Digamos assim, até para usar uma linguagem mais ampla, que ele afeta os 3 níveis da existência individual, né? O orgânico, o físico, o mental e o espiritual. Né? Então, o indivíduo nessa situação, ele se isola do mundo e, mais grave ainda, ele se sente abandonado. Ele começa a ter pensamentos de menos-valia, pensamentos de culpa, de remorso, às vezes até por coisas bobas. Por exemplo, ele vendeu uma casa e depois ele se arrepende disso, por alguma razão qualquer, tem remorsos. E aí vem pensamentos negativos, uma seletividade para pensamentos ruins, negativos, pensamentos destrutivos. Pode vir também as ideias suicidas. Ele perde todo a capacidade de sentir, de ter prazer, até nas pequenas coisas. Um exemplo de um tipo de prazer que a gente vê na depressão. Por exemplo, o indivíduo vai comprar a mocinha vai comprar um vestido que ela gosta muito, compra e deixa o vestido lá no guarda-roupa e não usa mais, né? Ou vai sair e escolhe milhões de vestidos lá. Essa capacidade da pessoa fazer essas coisas, comprar aquilo que gosta, mesmo que não vai usar, esse momento em que ele está empolgado com essa coisa, isso tira a depressão. Isso é uma coisa muito característica da depressão. Para ver o estado profundo em que o humor da pessoa é removido, né? É retirado. Né? Então, ela perde toda essa capacidade vital, essa capacidade de sentir a vida, de se conectar com os outros, né? E é invadido por pensamentos terríveis, né? Como eu acabei de falar, né? Que chega inclusive pensamentos da autoaniquilação. Então é algo muito terrível, muito, muito, muito terrível. Às vezes as pessoas dizem assim, quem avisa não faz, né? Ele está falando em se matar, não vai se matar. Isso é uma lenda também, isso é muito perigoso, né, doutor? Quem avisa, o paciente que está dizendo, eu estou pensando em suicídio, ele pode estar sim pensando em suicídio. O que a pessoa pode fazer para ajudá-lo, doutor? Olha, o deprimido, não é somente o deprimido que pensa em suicídio, né? O bipolar também, o maníaco, o esquizofrênico também, são altos índices de suicídios, né? Principalmente aquele esquizofrênico que tem plena consciência, às vezes, de sua limitação, e do seu drama, de sua angústia. Às vezes até o indivíduo que é uma posição importante, mas ele é angustiado por aquilo. Bom, então, retomando, uma coisa interessante é o seguinte, né? Existem aquelas pessoas, geralmente com um transtorno de personalidade, que anunciam o suicídio, né? E existe aquele suicídio no bipolar, no deprimido, né, no esquizofrênico, em que ele não fala nada. Nada, nada, nada.
a família não sabe, se surpreende. Nós tivemos, inclusive, um caso recente, não foi, parece um caso aí nos jornais. Bom, entretanto, essas pessoas que são verdadeiros suicidas, eles saem, vai não sei aonde, coisa e tal, não avisa nada, como se fosse uma coisa normal, etc., até que dias depois se descobre. Apesar disso, esse indivíduo emite sinais. De alguma forma, um médico bem treinado, um médico experiente consegue captar esses sinais. E até mesmo uma pessoa que tem experiência consegue captar essas pequenas pistas, sabe, que essas pessoas deixam. Né? Isso é um drama muito grande. Às vezes ela pede ajuda sob uma forma diferente, às vezes ela faz uma reivindicação, entendeu? Às vezes, mas você tem que ter um feeling para perceber, né, que aquela pessoa, pelo estado dela, não somente é uma pessoa vulnerável, né, a essas ideias, né, como também elas podem ser tomadas, né, por essa ideia. Por uma razão muito simples, a angústia que a depressão causa na pessoa é tão devastadora que a pessoa não encontra outra solução na sua vida a não ser a aniquilação. Quer dizer, essa é a coisa mais terrível que existe, né, nesses transtornos, né? É a autoaniquilação. Pelo desespero, pelo total desamparo e pela profunda, devastadora, entendeu? Desolação interna, espiritual, psíquica que esse estado causa nessas pessoas. Né? E, no entanto, essas pessoas podem ser ajudadas, elas podem ser tratadas, elas podem ser diagnosticadas a tempo e acabar com isso, porque não dependem dela, não é uma atitude que ela toma, é uma atitude de total desespero, de total desamparo. Essas pessoas se veem num beco sem saída. Né? E mais, na verdade, a ajuda às vezes está ali perto. Né? Existe a ajuda, o tratamento, hoje em dia tratamentos efetivos, há grupos importantes, inclusive, em que essas pessoas podem pedir ajuda nesses momentos extremos, assim, tá? Então, há uma rede, assim, de ajuda que está muito próximo das pessoas. É só procurar, é só botar a boca no trombone, como sempre eu digo, que vai aparecer ajuda. Não esconder, né, doutor? Não esconder que você está sofrendo e que você, como um cidadão, merece tratamento e que, em se tratando, você se cura e pode ter uma vida normal, ter filhos, trabalhar, ter uma vida ativa e feliz, né, doutor? E como o senhor está falando aqui, o ser humano tem níveis, né, espiritual, mental e físico, só que a doença do corpo tem que ser... são muito fortes. Nós estamos aqui falando com o doutor Fernando Portela sobre a psicofobia, né, que é a pior das doenças, que é a doença do preconceito. Essa sim a gente tem que combater, essa sim não pode existir, porque todas as outras doenças mentais, como a gente está aprendendo aqui, elas têm tratamento, elas fazem parte da vida normal de um ser humano e nós podemos conviver com elas e com as pessoas amadas, queridas do nosso convívio que sofrem com elas, né? Mas assim, existe também um preconceito em relação ao tratamento, doutor. Às vezes as pessoas têm medo e preconceito também de procurar o psiquiatra e acabam confundindo, levando para o lado espiritual apenas, né? Lógico que um auxílio espiritual é sempre algo muito grandioso, seja a fé que você escolher, mas é importante tratar a mente com quem entende da mente, né? Queria conversar com o senhor sobre isso. Muita gente às vezes adia o tratamento, buscando na fé o que a gente precisa combater na ciência. Veja bem, veja o caso de Samuel, no exemplo bíblico, né? Ele tinha uma depressão profunda e que não tinha como curar, apesar do Davi tocar a harpa lá, fazer aqueles esforços todos, que era um tratamento da época existente. O Jó, por exemplo, a depressão profunda de Jó, de como ele se mostrando ali o tratamento, uma forma de tratamento antigo, né? Que era manter-se ligado ao seu propósito, né? Etc. Há muitos exemplos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vocês vão encontrar isso aí. Também há muita literatura sobre isso. Agora, eu vou responder essa pergunta contando uma história, se me permitir. Né? Os centros espíritas, né? Eles não gostam que a gente chame de centros espíritas hoje em dia, mas eu sou daquela época ainda em que a gente falava assim. Eles têm uma experiência muito grande com esse tipo de coisa. Por exemplo, foram os espíritas ou espiritistas, foram os primeiros a criarem os primeiros hospitais
para os transtornos mentais aqui no Brasil. Numa época em que o Estado era completamente desassistido, né, as pessoas, eles criaram os primeiros hospitais. Alguns hoje em dia ainda existentes, são os melhores hospitais, inclusive, que eu considero nessa área. E eles, por experiência, adquiriram uma coisa muito interessante. Eles, os chefes lá, identificavam qual eram aqueles indivíduos que estavam com a depressão séria dos que não estavam com depressão séria. Os que estavam com depressão séria, eles mandavam para os psiquiatras. Né? E ainda hoje, assim, você vê muitos centros espiritistas, kardecistas, que têm psicólogos, tem médicos lá, que fazem a triagem também. Outro dia eu estava conversando com um pastor e ele estava me dizendo o seguinte: olha, doutor, eu aprendi o seguinte, que tem muitos pacientes com depressão profunda que não conseguem tratamento adequado, ia para a igreja, né? E lá, na última esperança, se agarrava àquilo que muitas vezes não resolvia e se suicidavam. Eu fiquei tão preocupado com aquilo que eu aprendi a reconhecer qual era aquele deprimido que precisava de ajuda psiquiátrica. E eu agora, isso ele falando, né? Agora eu já sei, aqueles que eu vejo que tem problema, eu mando para o psiquiatra, né? E peço ao psiquiatra também que depois devolvam ele aqui para a igreja, porque é muito importante a fé. A fé, não tem dúvida nenhuma, é um fator importante na vida de muitas pessoas. Aqueles que têm fé mesmo, né, essas pessoas podem se beneficiar muito. Inclusive no seu entorno, porque as pessoas que têm algum tipo de religião e são fiéis a essa religião, elas sabem o valor do amor, da caridade, né, que caridade é solidariedade, é dedicação ao outro, né, e isso também pode trazer muito benefício, não tenha dúvida alguma. Vamos andar com fé, mas com responsabilidade também, né, doutor? Aqui nós temos a Ângela Cristina perguntando onde pode conseguir tratamento gratuito para transtorno mental, porque ela convive com esse quadro há 20 anos. Olha, existe, olha, no próprio SUS você tem centros importantes, né? Se você está ligado à rede, ao SUS, você tem direito, como qualquer cidadão tem direito, basta entrar num posto de saúde, lá você vai ser encaminhada. Também existem universidades, né, que têm nos seus setores de psiquiatria sempre assistência para a população. Entendeu? É só procurar e você vai encontrar. Pergunta, a melhor coisa do mundo é quem tem boca vai a Roma. Entendeu? Comece a perguntar e você rapidinho vai encontrar. É impressionante essa conectividade que existe na população, porque todo mundo já teve um problema desse tipo e sabe. Entendeu? Então você tem as universidades, o IPUB da UFRJ, a UERJ, outras universidades aqui, você tem o SUS, você tem um monte e até mesmo grupos também que se dispõem a ajudar essas pessoas. Como funcionam esses grupos, doutor? E existem também aqueles telefones que as pessoas ligam em momentos de desespero para falar uma palavra, para receber um aconselhamento? Funciona numa hora de desespero esse tipo de ação? Olha, na hora do desespero, qualquer boa palavra, qualquer apoio, funciona, ajuda bastante, né? Conversar nesse momento é muito importante. Existem auxílios, linhas diretas para as pessoas que estão com ideias suicidas, entendeu? Existe sim, existem grupos de ajuda muito bem organizados, entendeu? Que tem também esse trabalho social, né? E tem tudo, né? Você tem tudo, em todos os lugares você vai encontrar isso aí, entendeu? As pessoas também perguntam o que é a bipolaridade, né? Porque às vezes a gente trata, até as pessoas tratam com uma falta de respeito, fazem piada, dizem que bipolaridade, quem troca de humor, agora tudo é bipolaridade, porque o desconhecimento faz com que não se respeite o sentido das coisas que são realmente importantes, né, doutor? O que é o comportamento bipolar e como ele pode ser tratado? Olha, a bipolaridade, o transtorno afetivo bipolar, é um transtorno do humor, né? Em que ele oscila muito, né? Quer dizer, o humor, ou ele vai lá para baixo, uma depressão profunda mesmo, uma depressão gravíssima, ou ele, de repente, ele sobe e vai lá para cima num estado maníaco, que o indivíduo fica com milhões de ideias, fala o tempo todo, começa a ter ideias se estoura o cartão de crédito comprando coisas, fazendo projetos, estoura a conta do telefone celular, compreendeu? Ele fica muito irritadiço, às vezes pega o carro, sai aqui pelo centro da cidade a 120 km por hora, entendeu? E depois, de repente, ele cai, entendeu?
E vai lá para a depressão e passa um tempo depois na linha que nós chamamos a linha normal do equilíbrio, né? Existem várias gradações. Tem aqueles que ficam mais... isso ocorre em ondas, né, digamos assim, em surtos. Tem aqueles que têm mais frequentemente depressão e poucos picos maníacos. Tem aqueles que têm mais picos maníacos e menos depressão. E tem aquelas gradações. Tem aqueles que não têm não muito intenso a sua mania, por exemplo. Ele começa a ter aquelas ideias rápidas, falar pelos cotovelos, e se distrai, muda de um assunto para outro rapidamente, e tem uma ideia aqui, não conclui, e faz um negócio aqui, e depois desaparece, aquele negócio todo, né? Então, isso é uma oscilação do humor. E isso aí o que acontece com o indivíduo é um desequilíbrio em neurotransmissores, né, do cérebro dele. Ou faltando, ou produzindo demais, ou de menos. Então, o indivíduo fica então à mercê disso, né? Ele não é responsável por isso. Ele não faz isso porque quer, ou porque é engraçado, ou porque é triste, não. Ele é simplesmente levado a isso por esse estado do funcionamento químico dos certos setores do cérebro dele, que pode ser controlado, pode ser corrigido, né? Então, muitas vezes uma pessoa tem um episódio uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, outras vezes tem vários episódios, entendeu? Tem aqueles cicladores rápidos que mudam rapidamente de uma hora para outra, entendeu? Então tem vários tipos, várias classificações, várias gradações do transtorno do humor bipolar, mas que todos eles têm controle medicamentoso, têm tratamento. Agora, a gente tem que pensar na responsabilidade de cada um de nós, né, quando convive com pessoas que têm o problema, né, algum problema, algum transtorno mental, porque são pessoas, muitas vezes, são vítimas de bullying, né, bullying nas escolas, porque às vezes o comportamento foge, né, do que se é esperado, porque normalidade, todo mundo é normal, cada um dentro das suas, né, singularidades é normal, mas quando é algo que é diferente do esperado, muitas vezes a pessoa sofre, né, doutor? Nós temos que nos vigiar para pensar, acolher e respeitar, mas quem nesse momento vive, na verdade, num momento de angústia, em vez de rotular, debochar, fazer piadas de mau gosto? Exato. Isso aí, infelizmente, às vezes o comportamento de uma pessoa num estado desse, né, assim, pode parecer estranho às outras pessoas, então elas tentam isolar e até chamar a polícia, né? Eu tive um caso de um paciente esquizofrênico, né, grave, e que era uma pessoa boníssima, uma pessoa de extremamente, sabe, de um coração fantástico, a esposa fazia tudo que era possível por ele, etc. E ele gostava muito de reportar jornais, e andava de ônibus com a tesoura e um monte de jornal recortando, né? Numa dessas andanças dele no ônibus aí, uma pessoa se assustou, achar que ele ia estar pelo aspecto dele e aquela coisa, ele ia pegar aquela tesoura e ia matar todo mundo, chamou a polícia, o resultado. O rapaz foi preso, e se a gente não intervisse imediatamente, né, podia até ir para um instituto penal desse aí, sem necessidade nenhuma, com acusação falsa, né? Eu lembro aqui que muitos desses pacientes, né, que estão nas ruas, infelizmente, porque hoje em dia o governo, com a política que até hoje eu não entendi, tirou os leitos disponíveis para essas pessoas serem atendidas e acolhidas em hospitais e tratadas até retornarem seu autocontrole, né, sua capacidade de autonomia. Então essas pessoas são jogadas na rua assim, sem mais nem menos. Elas ficam às vezes na rua e às vezes são presas, elas são vítimas de violência. E hoje em dia nossas prisões viraram manicômios. Os antigos manicômios que desapareceram há muito tempo, hoje estão nas cadeias. Muitas dessas pessoas são transtornados mentais que mereciam ter um outro atendimento, né? Então, o quadro que vai se apresentando em função dessas políticas absolutamente ineficientes, ideológicas, né? E que, no fim das contas, quem paga o pato é o indivíduo com transtorno mental, né? Em relação à criança autista, né, tá sendo divulgado na internet um vídeo muito bonito de um menino autista que hoje faz mestrado em física, né? As pessoas autistas têm uma capacidade intelectual muito interessante, mas às vezes as pessoas não conseguem chegar até ela, né, até entender esse indivíduo. Como fazer uma criança autista desenvolver sua plena potencialidade, doutor?
Olha, eu tenho umas ideias sobre o autismo hoje em dia está tendo um foco muito importante, né? E ele tem gradações, né? Tem o autista mesmo, né? E tem várias gradações, os chamados autismos funcionais, como por exemplo o Asperger, né? Olha, o Einstein, por exemplo, era um autista de alto funcionamento, muitos cientistas, né? Alguns artistas importantíssimos, né? Pessoas muito criativas, de grande saber, algumas delas notáveis têm autismo de alto funcionamento, né? Então, a criança, ela sofre muito com isso, porque no autismo a criança tende a se isolar no mundo próprio, né? E, consequentemente, ela perde a comunicação com os outros, que na criança é uma coisa muito importante, a socialização no colégio, nas creches, nas festinhas, aquela coisa toda. Felizmente está recebendo uma atenção muito grande, há muitos grupos, inclusive aqui no Brasil, de pais e de pessoas, de psiquiatras e outras pessoas de outras especialidades que se interessam muito por isso, né? Muita gente séria, importante, trabalhando por isso. O diagnóstico está melhorando bastante, aqui está começando a se diagnosticar com mais precisão essas crianças, e também a sua socialização, ressocialização, né? Inclusive, eu acredito até mesmo que o autismo é a mente desenvolvida do futuro, né? Porque hoje em dia, com esses negócios de tablet, de iPhone, essa coisa, as crianças estão entrando num mundo de comunicação virtual, onde muita coisa está acontecendo ali, fazendo, e que uma nova linguagem, uma nova forma de comunicação, uma nova forma de expressão de linguagem que normalmente no ambiente social comum a gente não consegue expressar, e até de criações, de construções novas, né? Está acontecendo nesse ambiente virtual, né? E que lembra muito o autismo. Eu acho que tem a impressão, inclusive, que futuramente, daqui a mais alguns séculos, aí, a humanidade vai ser uma humanidade integrada assim, num ambiente mais ou menos como esse. São pessoas mais evoluídas e nós que ainda não temos capacidade de aprender com elas, né, da sua imensa sabedoria. Olha, nós temos muito prazer de estar aqui com o Dr. Fernando Portela, ele que veio desmistificar um dos preconceitos mais tristes, arraigados e comuns na nossa sociedade, né, que é a psicofobia, que é nós não termos tolerância, entendimento, escuta e capacidade de lidar com algo que é tão comum, ainda mais hoje, numa sociedade tão competitiva e estressante como a nossa, que é o transtorno mental. Então, aqui gostaria de agradecer ao Dr. Fernando a presença dele aqui e pedir umas últimas palavras para você que talvez esteja acompanhando e ainda surpreso, né, com tanta sabedoria, com tantas informações aqui do nosso especialista. Dr. Fernando, muito obrigada. Suas palavras. Eu agradeço o convite. Eu gostaria apenas de dizer que a psicofobia foi um movimento iniciado pelo Dr. Antônio Geraldo da Silva, o atual presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, que graças à visão dele, né, e a vontade dele, o desejo dele, né, e a preocupação dele com essa questão da estigmatização das pessoas que sofrem de transtorno mental, ele levou adiante. E hoje em dia esse projeto já está no Senado, já passou na Comissão de Direitos Humanos, está nas ruas. Eu estou impressionado com a capilaridade que esse movimento está conseguindo, como por exemplo esse programa aqui, né? Então eu quero agradecer e dizer às pessoas que procurem buscar seus direitos, né? Não deixe que as pessoas com transtorno percam a sua de cidadania, entendeu? Perca a sua expressão, tá? E sobretudo perca a sua alma, tá? Muito obrigado. Obrigada. Seguimos agora a nossa transmissão. Muito obrigada por estar com a gente.